Senhoras e senhores, mais uma vez um prazer enorme estar com vocês neste Café, Poesia e Filosofia, quando abordamos uma outra temática diferente daquelas que nos têm caracterizado, quando hoje estaremos mais uma vez conversando sobre filosofia do direito. Ocasião em que conto eu particularmente com um grande amigo, Flammarion Leite, que nos falará especificamente sobre esta matéria, qual seja filosofia do direito. Professor Flammarion, prazer enorme tê-lo aqui conosco, momento este em que eu solicitaria que já de início você nos falasse sobre a sua história, que você nos pudesse trazer alguns pontos disto que tem sido a sua trajetória pessoal e disto que tem sido a sua lide junto ao direito e, sobretudo, no campo da filosofia. O prazer é todo meu, Edmundo, principalmente depois de 10 anos que não nos vemos. Exatamente. E também um prazer estar aqui, uma imensa alegria com os nossos telespectadores para tratar de um tema tão importante e palpitante como é a filosofia do direito. E, Edmundo, esta preocupação minha com a filosofia do direito tem uma história. Você me conhece desde a adolescência, nós participamos dos cineclubes juntos, Cineclube Glauber Rocha, Cineclube Campina Grande, de onde saíram nomes como José Neumann e Pinto, Braulio Tavares, e toda uma pleia de intelectuais, pensadores que nós temos nesta Paraíba e que exporta. Nós somos, de fato, um verdadeiro celeiro. Mas, como você me conheceu em Campina Grande, Edmundo, provavelmente, talvez não saiba que eu não nasci em Campina Grande, eu sou de Itaperoá. Nasci em Itaperoá, embora tenha vindo para cá criança, muito criança mesmo, talvez aos 3 anos de idade. Terra de Ariano Suassuna. Terra de Ariano Suassuna, de Balduino Leles, de Vital Farias, de Dorival Terceiro Neto, quer dizer, figuras que têm uma representatividade no mundo intelectual. Contando com mais um intelectual nesta pleiade, que é exatamente o amigo aqui presente. Muito obrigado. Uma referência sua, para mim, é uma grande honra. E vindo para Campina Grande, aqui passei a residir, juntamente com meu pai, que passou a trabalhar aqui, e aqui cresci, aqui estudei o primário, o ginásio, pertencia ao Gigantão, fui do tempo do Gigantão, do Estadual Gigantão, fazendo aqui o meu científico. Depois, ainda iniciei cursando Sociologia, foi quando eu fui morar no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, passei 3 anos morando, residindo, trabalhando, e de lá fui para a ex-União Soviética, para Moscou, exatamente, estudar engenharia econômica. Daí que eu aprendi a falar russo. Muita gente pergunta por que eu falo russo, exatamente porque eu passei um tempo na União Soviética. Voltei para Campina Grande, depois de ter passado um tempo lá em Moscou, voltei para Campina Grande. Aqui fiz o curso de Direito, quer dizer, formação em Direito, e depois passei, logo após a conclusão do curso, Edmundo, passei a lecionar na Faculdade de Direito da hoje o EPB, da antiga URNI. E como logo depois eu fiz o concurso inicialmente para Direito Internacional Privado, mas sempre houve em mim uma preocupação com a filosofia. E essa preocupação se traduzia já desde os tempos de estudo, desde os tempos de aluno do curso de Direito, quando eu instigava os professores, perguntando a eles quando é que nós teremos aqui uma cadeira de filosofia do direito, etc. Uma preocupação que não encontrou muito eco, muita ressonância na época. Mas formaram, passei a lecionar e insistindo ainda para a criação de uma cadeira de filosofia do direito. Tal era a minha preocupação com essa disciplina, com a filosofia em geral e com a filosofia do direito em particular. Resulta que, depois de um certo tempo, eu consegui que fosse criada a cadeira aqui. Eu a criei, depois ele conta a história como eu criei a cadeira aqui em Campina Grande, na UEPB, e passei a ser o seu primeiro professor. Ótimo. Por isso que, então, eu fiz o mestrado em filosofia pura, e depois o doutorado em Direito, fechando assim um ciclo, ou seja, formação em Direito, mestrado em Filosofia e o doutorado em Direito, fechando doutorado em Direito com área de concentração em Filosofia do Estado e do Direito. E nesse ínterim eu escrevi obras. Eu estou no meu 4º livro, este livro que trago para você hoje, recém-lançado. Foi para meu prazer, minha alegria e satisfação, Edmundo. Ele foi lançado este ano, em final de janeiro, 27 de janeiro mais ou menos, e
atingiu agora, com esses 6 meses, já a sua segunda edição. Já saiu uma segunda edição em 6 meses. Um livro lançado pela editora Voz, que trata exatamente sobre Kant. E exatamente como é que você conseguiu transformar, então, Kant, de quem se diz ter um pensamento extremamente intrincado e de difícil compreensão, literalmente num best-seller? Muito obrigado pelo best-seller. Veja bem, Edmundo, porque a minha preocupação com Kant vem desde a adolescência. De fato, como eu digo numa entrevista que saiu na revista Filosofia, Ciência e Vida, de circulação nacional e internacional, desde os 17 anos que eu tive a ousadia de ler Kant. E isso tem uma história que eu Perfeito, conto. seria ótimo que você pudesse contá-la. Tem essa história, porque eu e um amigo, entendemos de ler Kant, estudar Kant, e cada um pegou o livro de Kant, A Crítica da Razão Pura, exatamente, e nós assinamos um prazo para isso. Um mês, nós dividimos a obra em capítulos e dissemos, daqui a um mês a gente se encontra para discutir. E nós nos encontramos um mês depois na sorveteria Rubi, ali que era ao lado do Capitólio, a sorveteria Rubi. E naquela época era símbolo intelectual também. Eu estava fumando um cachimbo, fumando um crow, a la Sherlock Holmes, e tomando meu martinizinho e aguardando meu amigo. Eu cheguei 10 minutos antes. Às 3 horas em ponto, que era o horário aprazado, me chega meu amigo. Quando ele adentra a sorveteria, eu já olhei para ele e vi que ele estava com cara de poucos amigos. E de fato, ele joga o livro sobre a mesa e diz, Flammarion, vão tu e Kant e pastar, que cara complicado. Então, com isso, de certa forma, frustrou as minhas expectativas de estudar Kant. Mas, como diria o Elias Canetti, ficou o aguilhão. Claro. E eu, então, fiz a questão de continuar estudando Kant autodidaticamente e penetrando, sem entender muito inicialmente, aliás, sem entender muito não, sem entender quase nada inicialmente, mas fui absorvendo a complexidade do pensamento kantiano, a aridez do estilo, e isso fez com que Kant se tornasse como aquele tradutor quase que ininteligível, de uma obra intrincada, complexa e um verdadeiro labirinto. Exato. E foi assim que aos poucos fui me especializando em Kant, a força disso, de tal maneira que hoje tenho esta obra lançada, 10 lições sobre Kant, que trata exatamente de explicitar o pensamento kantiano, Edmundo, desde a sua epistemologia, ou seja, a sua teoria do conhecimento, até o direito, passando pela moral, é claro. Essa é a preocupação fundamental da obra. Somente para que os nossos telespectadores possam situar-se historicamente e também afetivamente em relação a Immanuel Kant, eu gostaria que você, em rapidíssimas pinceladas, falasse sobre, especificamente, Kant, apenas então somente para que os nossos telespectadores, como dito, possam situá-lo, em função de tempo e em função de um lugar específico a ele destinado nisto que é a história da filosofia, para que depois então adentremos mais especificamente na filosofia do direito. Ótimo. Tudo bem, Edmundo. Veja bem, Kant nasceu na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, que hoje é Kaliningrado, na Rússia. Nasceu em 1724 e morreu em 1804. E produziu a sua grande obra, que se chama Crítica da Razão Pura, aos 57 anos de idade. E essa obra foi produzida depois de ele passar 11 anos pensando sobre ela, sem escrever nada, uma linha sequer. Um belo dia, ele se senta e em 4 meses redige aquela que vai ser uma obra monumental do espírito moderno, A Crítica da Razão Pura, uma obra de mais de 800 páginas. Exato. Mas Kant tem uma história. Kant era tido como metódico, como extremamente rigoroso em seus métodos, e tanto que, de fato, isso ocorria com ele. Kant acordava, levantava-se, acordava e se levantava pontualmente às 5 horas da manhã, todos os dias. Estudava até às 7, às 7 em ponto saía para dar aulas na Universidade de Königsberg, às 11 voltava, estudava e lia até a 1 da tarde, à 1 era servido o almoço, normalmente cercado de convivas. Contam que certa feita, porque não havia ninguém à sua mesa, ele chamou o primeiro transeunte que ia passando na sua calçada e chamou para tomar com ele, acompanhado de vinho, geralmente. Claro. Ele tomava vinho e dizia que a cerveja era responsável pelos males do mundo. Esse almoço se prolongava até às 3 da tarde. E Kant saía exatamente às 3h30 para dar o seu passeio diário.
pela chamada Avenida do Filósofo. Era uma avenida que era ornada de tilhas, que ainda hoje existe lá, chamada Avenida do Filósofo, e ele subia e descia aquela avenida por pelo menos 8 vezes. Era o seu passeio de boca fechada para que não absorver micróbios nem nada, não se contaminar. Mas ele era tão pontual nisso que as pessoas da cidade de Königsberg acertavam o seu relógio por Kant, dizendo, são 3h30, porque lá vai passando o senhor Kant. Ou seja, era mais preciso do que o próprio relógio da catedral. Às 5 horas voltava desse passeio, ia estudar novamente até às 7. Às 7, quando muito, fazia uma ceia frugal, estudava até às 10, ele estudava até às 10. Às 10 em ponto se recolhia, para às 5 horas estar novamente de pé nesta mesma faina. Com certeza, um filósofo cuja vida, sendo tão absolutamente metódica, não poderia deixar de ser um pensador também absolutamente metódico, posto que o que caracteriza, dentre outras facetas do pensamento de Kant, é a sua lógica interna. Isso. Voltaremos dentro em pouco no próximo bloco, quando então continuaremos com Flammarion Leite, nisto que é esta abordagem sobre o pensamento de Kant aplicado mais especificamente à filosofia do direito.